Vamos dar início aqui à apresentação do preenchimento do programa de necessidades. Bem, inicialmente a gente tem, a ferramenta ela tem uma aba chamada menu inicial, onde a gente tem algumas informações, né, indicação de que o preenchimento deve ser feito nesses campos em amarelo. Logo em seguida, a gente tem a aba do cadastro do órgão, tá? Então, são informações da situação atual do órgão. E, posteriormente, a gente tem aqui a aba do programa de necessidades, né? Que aí é o programa de necessidades propriamente dito, né? A gente também tem aqui um glossário, tá? Com alguns conceitos, né? Algumas informações acerca. Esses conceitos todos eles fazem parte, né? Do projeto Racionaliza, e eles estão amplamente, né, divulgados ali e dispostos no manual do projeto Racionaliza, tá? A gente precisa fazer o uso desse manual, porque o cadastro um programa de necessidades, ele vai servir, né, para a solicitação dos imóveis da União. E essa solicitação, ela deve atender aí um novo padrão de ocupação da administração pública. Tá? Então, vamos dar início aqui, né, até para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Vamos dar início aqui no preenchimento do cadastro do órgão. Tá? Então, eu vou criar aqui situações hipotéticas, né? São simulações, mas, obviamente, quando o órgão preencher, ele preenche, então, com as informações, né, da situação atual do órgão. Tá? Então, eu vou criar aqui um nome, Secretaria do Patrimônio da União. E a gente tem a sigla, o endereço. Então, as palavras dos ministérios, bloco K, Brasília, Distrito Federal. Aí, no RIP, você vai informar o RIP, né, do imóvel que é ocupado atualmente pelo órgão. Tá? Aqui, como uma situação, né, a simulação, eu vou colocar aqui, tá? Então, os 4 dígitos, esse dígito, esses 5 dígitos aqui simulando o município. Então, a gente tem aqui o número do RIP, de uso especial e o código verificador. Então, é um RIP hipotético aqui, tá? Tipo de domínio. Nessa simulação que eu vou fazer de um imóvel de um órgão que está em imóvel alocado, tá? Então, alocado de terceiros. O formato de uso exclusivo, tá? Então, aqui a gente tem duas opções, exclusivo e compartilhado. Tá? Bem no indicativo, né? Ou seja, exclusivo quando apenas o órgão está ocupando aquele imóvel, né? E compartilhado se a locação aí, né, é compartilhada com outro órgão. No caso que eu vou indicar é exclusivo. O tipo de iniciativa, né? Aqui nós temos a relação, né, das iniciativas de racionalização. Tá? Eu vou escolher aqui, então, o distrato integral do contrato de locação, isto é, eu vou deixar de um imóvel alocado para passar para um imóvel da União. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma área, que essa área do imóvel atualmente que eu uso é de 1.500 metros quadrados e uma população principal aí de 78. Tá? Aí, nós temos aqui a parte da situação do pré-compartilhamento, né, a parte de custeio. Então, esses primeiros contratos aqui são os contratos que fazem parte do pacote, né, do projeto Racionaliza, e esses aqui são contratos adicionais que, eventualmente, se existentes, né, no imóvel que o órgão ocupa, ele pode preencher também. Então, vamos lá, uma calculadora para nos dar.
Então, eu pago de aluguel aqui. Tá? E outra coisa, o órgão sempre vai preencher isso aqui, preferencialmente com base no último exercício, tá? Então, com base no ano 2022, tá? Então, se ele pagou 15 mil anual de aluguel, vezes 12, então a gente tem aí 180 mil, 180 mil de aluguel. Taxas condominiais. Supondo que o condomínio seja R$ 500, então temos aí 6 mil anual de aluguel. Água e esgoto. Considerando um pagamento aí médio mensal de R$ 300 de água e esgoto, a gente vai ter 3.600 de água e esgoto. Energia elétrica. Considerando aí um pagamento médio mensal de R$ 3.000 de energia elétrica, então, vezes 12, a gente tem aí 36 mil, né? Limpeza e conservação, eu vou colocar aqui 30 mil. Manutenção predial, vou colocar 15 mil. Vigilância extensiva, 12 mil. Vigilância eletrônica não tem. Apoio administrativo também não. Mão de obra terceirizada também não. Nem brigada de incêndio, nem outros. Bom, vou preencher só isso. Então, quando o órgão não tiver nenhum desses contratos aqui relacionados, ele não preenche, tá? Então, preenche apenas os que ele tiver, efetivamente no prédio. Então, eu tô aqui no imóvel, hoje eu estou com esse imóvel locado, né? E eu vou deixar ele para ir para um imóvel da União. Se eu tiver multas contratuais por conta da rescisão desse contrato, eu tenho que colocar aqui. Esse campo, ele é de estimativas, tá? Então, é uma estimativa que o órgão vai fazer de um custo imediato ali por conta dessa mudança. Então, vai haver multas contratuais por conta da rescisão do contrato de locação? Se houver, né, ele faz uma estimativa. No caso, eu vou considerar que meu contrato de locação está terminando, então eu não vou pagar multa. Mudança. Eu vou considerar que eu vou pagar aí R$ 30.000 de mudança. Tá? R$ 30.000 de mudança. E reforma e adequação, eu vou considerar que eu não vou pagar reforma e adequação para o novo prédio, tá? Então, cadastro feito, a gente vem aqui para a próxima aba, tá? Onde a gente vai ter aqui, nós vamos ter dois campos principais a serem preenchidos, lembrando que o preenchimento se dá aqui nas abas em amarelo, né? Então, a gente vai ter basicamente dois campos. Um, que é o detalhamento da área, e o outro, que é o detalhamento de população. Então, vamos iniciar aqui pela população, tá? A primeira linha que a gente tem o escritório para trabalho individual. E aí vamos resgatar aqui um pouco dos conceitos, né, do Racionaliza. O que vem a ser essa área? São áreas destinadas a estações de trabalho para servidores que têm carga horária a partir de 6 horas, tá? De 6 horas para cima. Então, esse número de servidores deve ser informado aqui. Então, eu informo que sim, eu vou precisar dessas áreas, né? É importante sempre fazer essa validação, tá? Entre sim e não, porque a validação permite que a planilha aqui, né, entenda que aquela linha precisa ser considerada no cálculo. Tá? Então, você valida aqui sim ou não. O formato de uso vai ser exclusivo, tá? Então, ele pode ser exclusivo ou compartilhado, é a mesma lógica. Se for exclusivo, ou seja, de uso somente deste órgão que está preenchendo o programa de necessidades. Se esse ambiente ele puder ser utilizado por outro órgão também, compartilhamento, então aí ele informa compartilhado. No caso aqui da simulação, eu vou colocar exclusivo. E aí eu vou colocar que eu tenho 50 servidores nessa condição. Bom,
Escritório para o cotrabalho. O que, vamos que voltar novamente aos conceitos, né? O que vem a ser o cotrabalho? O cotrabalho são aquelas estações, né, aqueles espaços para o trabalhador em caráter transitório. Considera-se esse caráter transitório o trabalhador servidor, então, que tem uma carga horária inferior a 6 horas. Então, entram aí nesse cálculo os terceirizados, os estagiários e também os servidores em PGD, tá? Que estejam no programa de gestão e em teletrabalho parcial. Tá? Então, todas essas pessoas entram, então, nesse cotrabalho. Então, eu digo que vou precisar sim, né? E digo que o uso vai ser exclusivo. Aqui a gente consegue perceber bem a natureza, né? Da diferença do que vem a ser o exclusivo e o compartilhado e o cotrabalho. Exclusivo e compartilhado, como eu já disse antes, né, é de uso exclusivo deste órgão. Né? O compartilhado é quando ele pode compartilhar a área com outro órgão. O cotrabalho, ele é um compartilhamento, mas ele é um compartilhamento no âmbito do mesmo órgão. Ou seja, aquela área de trabalho, eu compartilho, que é a estação de trabalho, eu compartilho com servidores deste órgão, eu não compartilho com servidores de outros órgãos, entende? Então, esse que é o entendimento. Eu vou considerar aí que eu tenho 18 servidores, né, aliás, vou até arredondar aqui para 20, né, servidores em o trabalho. O gabinete dos dirigentes de natureza especiais, né, de natureza especial, vem a ser aí o ministro de Estado, né, não é o caso, então a gente não vai ter essa necessidade. Gabinetes e chefes de unidades descentralizadas e áreas jurídicas, né? São aquelas salas das chefias, né, de DS4, né? Então, eu vou dizer que sim, tá? Vou dizer que eu preciso essas áreas de uso exclusivo e vou colocar aí que eu tenho 8 chefias dessa natureza. Tá? Em seguida, a gente tem aqui os gabinetes para dirigente de DS5. Então, eu vou dizer também novamente que eu tenho. É importante dizer que nos estados, tá? Esses DS5 e 6, eles não vão existir, né? Então, assim, em geral, nos estados, nós temos DS4 para baixo, né? Então, mas aqui eu estou nessa minha simulação, eu vou dizer que eu tenho sim, que eu quero para uso exclusivo, e são 4 servidores. Os dirigentes de natureza DS6, né? Eu vou dizer que eu também preciso. Os exclusivos serão 3. Né? Então, aí vocês observem que a planilha ela já vai fazendo esse cálculo automático, né? E aí eu tenho uma população aí de 75 servidores, né? É a população principal. Em seguida, eu vou partir para o detalhamento de áreas, tá? O detalhamento de áreas, qual que é a lógica aqui, né? Então, a gente tem grupos de áreas, né? Que, inclusive, já estão previamente classificadas, né? De acordo com o que estabelece a portaria 38, né? Então, as áreas de apoio, as áreas específicas e as áreas técnicas. O que a gente tem que fazer aqui não seria, então, um detalhamento minucioso das áreas, né? Mas, assim, agrupá-las, né? De acordo com com a natureza, né, da área. Então, nessa primeira linha aqui, a gente tem uma linha que fala sobre almoxarifados, arquivos e depósitos. Então, tudo que esteja referido a almoxarifado, arquivo e depósito ou similares deve ser informado aqui nesta linha, certo? E aí a lógica é a mesma. A gente valida, sim ou não, se há necessidade desse tipo de ambiente, tá? A gente informa como que pretende fazer esse uso, se ele pode ser compartilhado ou se ele necessariamente precisa ser exclusivo. Tá? No meu caso aqui da simulação, eu vou colocar como exclusivo. Tá? Esse dimensionamento você tem que fazer com base no acervo do órgão. Então, o órgão mesmo ele tem que fazer essa verificação.
qual é o tamanho do almoxarifado que ele precisa, qual é o tamanho do arquivo que ele precisa, né? E com isso dimensionar aí uma área em metro quadrado. Tá? E eu vou considerar aqui 120 metros quadrados. Áreas para fins específicos. Aqui, a gente tem que tomar cuidado aqui no preenchimento, né? Atenção aqui no preenchimento desses campos. As áreas para fins específicos são aquelas áreas elas que são próprias daquela instituição, né? Daquele órgão. Então, está intrínseco à atividade daquele órgão. Então, vamos pegar um exemplo aí da Receita, por exemplo, que tem ali aquelas áreas de produtos apreendidos, né? Você vê que tem que ser um ambiente que é muito próprio daquele órgão. Salas cofres, por exemplo, também são áreas muito específicas. Não é todo órgão, por exemplo, que precisa de uma sala cofre. Isso vai ser uma característica muito específica de um órgão que precisa fazer guarda de algo de maior vulto, né? Valor, enfim. Então, no meu caso aqui da simulação, até para a gente ganhar tempo, eu vou considerar que eu não tenho área específica, não tenho necessidade, né, demanda por área específica. Então, eu vou marcar não. E mais adiante, então, a gente tem aqui as áreas de multiuso, e aí, só repassando mais uma vez, aqui a gente tem um rol, né, um rol de áreas, elas estão agrupadas aí pela natureza, né, do tipo de área. Mas, por exemplo, eu tenho áreas multiuso, né, que são exposição e conveniência. Mas se eu tenho algum outro tipo de área que se enquadra como áreas multiuso, né, que são áreas bem diversas, então eu posso incluir aqui, mesmo que essa área não seja, por exemplo, exposição e conveniência, entende? Então, o importante é saber indicar aonde que essa área que o órgão necessita, né, aonde que ela se encaixa aqui nesse órgão. Tá? Mesmo que ela não esteja aqui expressamente escrita na célula aqui, tá? Então, as áreas multiusos, tá? Para exposições e conveniências. Nesse caso aqui da simulação, eu vou indicar que eu não preciso também desse espaço. Tá? Áreas técnicas para chefes, suíte, casas de máquinas, tá bom? Então, eu vou dizer que eu preciso, sim, desse espaço. Esse espaço também vai ser dimensionado com o órgão pelo órgão, né? Com base na quantidade de equipamentos então, que eles têm, né? E aí faz, então, uma estimativa aí do tamanho dessa área que vai ser, que vai ser necessário. Então, eu vou colocar aqui como de uso exclusivo e vou colocar aqui 20 metros quadrados. Então, auditório. O auditório, aí, nesse caso, o auditório, o órgão vai apontar se ele tem a necessidade ou não, né? No meu caso aqui, eu vou indicar sim, que eu tenho a necessidade. Ele vai dizer se esse auditório, entenda um auditório no imóvel da União, para ele usar. Esse uso ele pode ser compartilhado ou exclusivo. No caso aqui, eu vou indicar como que pode ser compartilhado, tá? E aí o órgão ele define, eu vou querer um auditório para quantas pessoas, tá? Eu vou dizer aqui que eu quero um auditório para 150 pessoas, tá bom? Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uso do manual, tá? Eu acesso a página do Racionaliza. Aqui, ó, no card, manual de ocupação, eu tenho acesso a esse manual e vou fazer uma busca de auditório para eu poder dimensionar esse ambiente. Ó, o auditório, ele pode ser dimensionado de duas formas, né? Se for um auditório plano, seria 1,5 por pessoa, metro quadrado por pessoa. Se for um auditório inclinado, 2 metros quadrados por pessoa. Tá? Então, eu vou adotar essa primeira metodologia aqui para dimensionar esse auditório. Tá? Então, vamos aqui pedir auxílio da calculadora aqui. Então, a gente tem, eu quero um auditório para 150 pessoas, né? Pelo uso do manual Racionaliza, então eu tenho 1,5 metros quadrados, que vai dar 225 metros quadrados. Então, esse é o valor que eu vou indicar ali na planilha. Certo? Aqui a gente tem
a área central de atendimento ao público, incluindo a área de espera. Aqui eu quero fazer uma observação, tá? Em órgãos que tenham, por natureza, né, o atendimento ao público, essa área ela pode ser considerada a área específica, tá? Então, é preciso ter cuidado para não haver uma duplicidade de preenchimentos, tá? Uma sobreposição. Em se tratando de órgãos com essa natureza de atendimento ao público, ele pode optar em preencher aqui ou aqui, mas não pode haver o preenchimento das duas, tá? Para não haver sobreposição. Então, eu vou dizer que eu tenho, sim, atendimento ao público, tá? Que essa área de atendimento ao público ela tem que ser exclusiva. E aí, para dimensionar essa área, eu vou fazer uso do manual também. Primeira coisa que é o seguinte, aqui ela é uma central de atendimento, então eu tenho que prever o espaço para os trabalhadores, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu tenho dois trabalhadores em atendimento ao público, tá? Esses dois trabalhadores, então, utilizando o padrão do Racionaliza, que é 7 a 9, então eu vou utilizar 7, né? Então, eu vou ter 14 metros quadrados para esses dois trabalhadores. Aí eu tenho que adicionar a área de espera, certo? E aí eu vou fazer uso lá do manual novamente, tá? Para dimensionar a área de espera. A área de espera. Bom, a área de espera, então, ela é 1,5 metros quadrados multiplicado pela média de atendimentos diários, tá? Então, ela é 25% desse total. Então, eu vou considerar que eu tenho 170 atendimentos ao público diários, né, médio, diários, neste órgão. Então, eu multiplico isso por 1,5, né, vezes o 25%. Então, 63,75. Aí eu somo isso aos 14 metros que são dos trabalhadores lá da central de atendimento. Chega a um total de 77,75. Aqui, como o número está mais próximo de 78, e eu utilizei no cálculo dos trabalhadores lá 7 metros quadrados, ou seja, de 7 a 9, eu utilizei o menor número, né, 7. Então, não vai haver prejuízo se eu arredondar esse valor para 78, compreende? Então, eu vou arredondar aqui para 78. Próximo ambiente aqui, copas e refeitórios e salas de descanso. Bem, esses ambientes aqui, para preencher aqui, eu vou também fazer uso do manual, né? Então, eu vou aqui em refeitório, tá? De apoio, refeitórios. Bom, os refeitórios, eles são, você multiplica, então, a população a que esse refeitório se destina por 2, né? E 20% desse total vai ser a área destinada ao refeitório, tá? Nesse caso aqui, ó, vejam só, eu tenho 75%, aliás, eu tenho a população principal de 75, tá? Então, eu vou utilizar essa mesma população para o cálculo do refeitório. Então, eu tenho 75 vezes 2, como está lá no manual, né? Vezes 20%, que é o máximo que eu posso destinar para o refeitório, né? Então, tem uma área de 30 metros quadrados. Então, esse refeitório, sim, ele pode ser compartilhado 30 metros quadrados. Então, garagem. Bem, garagem é outro ponto que requer atenção, tá? Primeiramente, a gente está aqui falando de... É bom entender, né, que a gente está falando aqui de garagem, então nós estamos falando de área construída, né? A gente não está falando de estacionamento, por exemplo. A área construída, por definição, é a área coberta com estrutura permanente, né? Então, a gente está falando daquela vaga que é guardada no interior do prédio, né? Não se está falando aqui de estacionamento, tá? E a garagem, ela tem que ser dimensionada restrito às viaturas, aos carros oficiais do órgão, certo? Então, não é os carros, por exemplo, dos servidores, por exemplo. Não pode entrar no cálculo aqui de garagem, tá?
Então, eu vou considerar que sim, eu preciso de garagem, esse uso vai ser exclusivo. E aí, para dimensionar a garagem, veja só, no Brasil, assim, de acordo com as legislações municipais, as diversas legislações municipais, pode haver diferentes tamanhos, né, de garagem. Mas, em geral, o maior tamanho de garagem, né, ali seria ali em torno de 3 por 15, né? E aí eu vou utilizar, então, essa referência, tá? Então, uma vaga, ela tem 45 metros quadrados. Então, eu vou considerar aqui que eu tenho cinco carros oficiais, tá? Que daria, então de 225 metros quadrados. Ok? Área para laboratórios e salas de área de laboratório de informática e sala de aula, né? Não é o caso, não é uma instituição de ensino, então não vai precisar. Portarias, área de espera e hall, né? Aqui, o manual, ele não, ele não dispõe, né, sobre, sobre essas áreas, né? Mas aí eu vou utilizar, deixa eu ver aqui, eu vou utilizar minha população lá está 75 vezes 1,5, 1,5 vezes, vezes 25. Portaria, áreas de espera e hall. Né? Aqui eu teria que verificar, né, qual seria meu público aqui, né, nessa, nessa, nessa área. Né? Então, se eu utilizar o público da população principal aqui, ó, 75, né? Porque, veja só, o manual ele não vai dispor sobre esse ambiente especificamente. Mas como foi considerada aqui a área de espera, eu posso utilizar o mesmo parâmetro, que é 1,5 vezes a população multiplicado por 25%. Tá? Então, eu tenho aqui os 75, que é a minha população, multiplicado por 1,5 vezes 25%. Tá? Então, eu tenho aí 28, né? 28, eu digo que sim, que pode ser compartilhada, e vai ser 28 metros, tá? 28 metros quadrados de portaria, né? A recepção e protocolo. A recepção e protocolo é a mesma situação, tá? Eu também não vou ter isso especificamente no manual, mas eu posso adotar aí um parâmetro, né? Então, se eu considerar, por exemplo, que eu tenho um protocolo, eu tenho duas pessoas trabalhando no protocolo, né? E é aquele parâmetro lá de 7 metros quadrados, que é de 7 a 9, né? O indicador do racionaliza. Então, eu vou ter 14 metros quadrados para os dois servidores. Aí, o que eu preciso dimensionar mais? Preciso dimensionar a área de recepção, tá? Então, eu posso utilizar muito semelhante à área de espera. Digamos que eu tenho aí, em média, deixa eu pensar aí, uns 20, né, atendimentos lá de protocolo por dia, tá? Então, eu multiplico 20 por 1,5, né, vezes 25%, que dá 7,9, mais 14, que são as áreas dos trabalhadores, né? Então, eu tenho 21 metros quadrados e meio de área de recepção e protocolo, certo? Então, sim, exclusivo, 21,5. Tá? E, por fim, a gente tem aqui as salas de reunião, videoconferência e salas 360. Então, eu vou considerar que sim, eu preciso de salas de reunião, tá? Essas salas podem ser compartilhadas. E eu vou querer dimensionar uma sala de reunião para até 15 pessoas, tá? Então, aí eu venho no manual
Tá? Procuro aqui sala de reunião. Sala de reunião. Eu tenho aí 2,5 metros quadrados por pessoa. Então, se eu quero uma sala de reunião para 15 pessoas, então 15 vezes 2,5, então 37,5 metros quadrados. Isso, eu quero uma sala de reunião para 15 pessoas. Se eu quiser N salas de reuniões, então eu tenho que fazer o cálculo para cada sala de reunião. Somo todas elas e coloco aqui a informação na célula, tá? Então, aqui eu tenho 37.000. Então, só reforçando, aqui eu fiz para um ambiente de cada um desses aqui. Se eu tiver mais de um ambiente, eu faço os cálculos para cada ambiente e, em seguida, eu faço o somatório e indico aqui a área total, certo? Então, bom, basicamente é isso. O preenchimento, com essas informações aqui, ele está apto, né, a solicitar a área para a União. Vocês veem aqui, ó, aqui embaixo a gente vai ter esse quadro resumo, onde ele, somando aqui, né, então ele apontou uma área de 1.565 metros quadrados para esse órgão aqui, né, seria a demanda desse órgão, tá? Uma observação. Vejam que os indicadores aqui do racionalismo, né, eles ultrapassaram os indicadores, né, os limites mínimo, aliás, os limites máximos, tá? E não é um impeditivo para o prosseguimento do pedido, do requerimento, ou até mesmo do processo de destinação, tá? Não é impeditivo. Isso aí vai passar pela deliberação. O que a gente precisa é que, ao ultrapassar esse limite, o órgão justifique o porquê disso, tá? E aí, não só, aqui, ó, não só o limite do racionaliza, né, como também o percentual, né, entre a área de escritório e a área computável. Veja, a área de escritório ela tem que sempre ser 70%, no mínimo 70% da área computável. Né? Então, nesse caso aqui, ó, até por isso o indicador, né, ultrapassou o limite, só 60% da área da demanda que ele pediu aqui é a área de escritório. Né? Portanto, então, assim, há uma necessidade aí de um ajuste. Se for possível ajustar a área, o pedido do órgão, então ele faz o ajuste para que se adeque aos indicadores. Se não for possível o ajuste, então ele vai justificar a demanda dele, certo? Então, esse é aí o preenchimento, tá? E com base nessas informações, os órgãos estarão aptos aí, né, a iniciar e fazer essa demanda e consulta nesse SPU. E também dar prosseguimento aos processos de destinação, ok? A gente encerra por aqui, seguimos à disposição, tá bom? No site do Racionaliza e também no site da SPU, os contatos das superintendências e da coordenação geral estão disponíveis para os órgãos, né? E quem mais interessar e entrar em contato e, enfim, tirar suas dúvidas sobre essas e outras questões relacionadas ao racionalismo, ok?